não sei te dizer mais, porque a ideia ainda não está lapidada. Eu preciso que você confie em mim. A gente vai estar falando que de, das potências exusíacas, vamos colocar assim. E ele, tá, confio. Aí ele me passou as informações que eu precisava. Depois liguei para a Thaís, que é uma professora, que é autora da Baixada Fluminense. Ela é professora de Nova Iguaçu. E eu passei para ela a mesma informação. Depois liguei para a Isabel, liguei para o Léo, liguei para a Bia. E na época nós tínhamos a Ellen e passei todas essas informações para o grupo. Em julho, começamos as reuniões. A ideia dos livros era, eu escrevi para a secretaria, né, uma ideia bem livre para os autores, né, que os autores teriam uma liberdade na escolha do gênero, na escolha da própria estrutura do livro. Então, isso era uma coisa livre, mas a gente estaria partindo do princípio de uma escrita decolonial. Uhum. Pensar o Brasil, apontar a flecha para uma história que não é contada, né? As histórias que são contadas é dos heróis emoldurados, as histórias que é contada é aquela que é passada sempre, no 7 de setembro. Então, que história é essa que eu quero contar? Primeiro, o que está se celebrando nos 200 anos de Brasil? Começou a vir essas provocações, sabe, que eu coloquei na escrita do projeto, né? Então, essas provocações eu passei também para os autores. Que 200 anos é esse? Será que a gente deu esse grito de independência? Ou esses Uhum. corpos ainda estão dando grito? Ou eles, né, ou eles não tiveram? Ou tem alguma mão, que é essa mão do projeto colonizador, tapando a boca para esses corpos não gritarem? Uhum. Que está acontecendo? Vamos gerar essas reflexões, essas provocações. E aí a gente começa a trabalhar nisso, começa a propor esses encontros virtuais com os autores de uma forma coletiva e de uma forma individual, onde eu pergunto, né, sempre na metodologia, o que é que você traz, né? Qual é o caminho que a gente pode explorar, do que você está pensando para construir o livro. E além do livro existe uma costura, não só a costura do projeto, mas a costura do catálogo, Tá. né? Esses livros, eles precisa atravessar. E aí, no meio do caminho, a gente teve a saída da Ellen, e eu falei, caramba, quem eu chamo? Quem eu chamo? Quem eu chamo? E aí surge um camarada que chegou para somar muito e completar esse projeto, que se chama Rodrigo Xangô-Daré, que Hã? escreve um livro chamado Ifabi, que é um Uau. livro que fala sobre uma gestão de uma casa de candomblé, a experiência dele com a cultura de orixá. é, Ele fala sobre essa cosmovisão, sobre o indivíduo e a coletividade dentro da cultura de orixá, as influências também, Vem bem um filho de que é tipo Xangô uma para casa de trazer a orixá. palavra final, né? Para dar o grito final. Exatamente, ele chegou assim, e ele é professor também, então ele chegou, ele trouxe muito alimento para a gente. E aí nós ficamos trabalhando de agosto, nós finalizamos os livros em janeiro, e esses livros passaram por revisões, né, dentro da própria editora. Então eu chego para escrever o meu livro, que se chama Um Padê para Exu. Mas até eu chegar no Padê para Exu, eu tive que habitar outros espaços, como por exemplo a Encruzas do Tempo, né, que é muito interessante essa parte assim do processo, que eu faço a direção de todos os livros e todo o processo editorial eu acompanho também. Tá. E eu desafiei e falei, não, também escrever um livro nesse catálogo, eu também quero uma Uhum. obra minha nesse catálogo. Só que eu não sabia que isso seria tão desafiador. E é aí que entra, assim, acho que Exu vai falar, tá bom, você quer? Então toma, ele vai te dar isso aqui, vai te dar cada vez mais ali para ver se você aguenta, né? Uhum. E, e aí que a gente tem que ter no nosso caminhar uma determinada humildade no no que é te dado, como você. Porque imagina, assim, eu estou há 16 meses falando de Exu diariamente. Essa energia, ela tá diariamente comigo.
ela tá o tempo todo me ensinando e ela tá muito presente na minha vida. Então, as coisas que acontecem também na vida, do lado pessoal, ela reflete, ela é maior do que o próprio projeto, mas ela te mostra que, porque é aquilo, né? O artista tem muito disso, assim. Eu não me vejo, o meu trabalho, ele é um trabalho que é um trabalho criador. Então, eu não vejo a coisa como uma coisa maçante, eu vejo uma coisa como uma coisa criadora. Estou trabalhando com criatividade. Sim. Então, não é maçante. Não estou indo fazer um trabalho que é maçante para mim. É um trabalho criador. Então, se a criação chega para mim num determinado horário, eu estou ali, eu estou criando, estou trabalhando, estou me divertindo. Essa relação com o trabalho, ela é uma relação criadora. E eu acho que isso é um ponto que existe um grande conflito na nossa sociedade, porque o trabalho não está ligado à criatividade, na maioria das pessoas, né? Da E se nossa você está da se população. O divertindo, trabalho está não muito é ligado. trabalho. Que coisa estranha. Hoje a gente vem Não é falando trabalho. da relação trabalho-diversão, e também os nãos que você tem que dar e os caminhos outros que você pode permear, seguir. Mas isso é uma coisa que para nós artistas sempre foi. A linearidade da nossa produção, do trabalho, da visão do trabalho, ela não existe. E de alguma forma, as instituições de ensino, elas por ter que estar dentro do mercado, elas precisam passar esse ar de linearidade, de que você vai se formar e você vai sair pronto e vai para o mercado, mas não é assim. Para cada Não é pessoa há um assim. ponto, e muitas vão deixar também, porque vão descobrir que não era o que ela queria. E para você isso é muito escancarado, assim. Quando você vem para um ventre natural, que é ir para uma floresta. Eu acho que na pandemia, a gente, como artista, a gente teve a oportunidade de deixar que a piração acontecesse, assim. A gente sempre está pirando, mas a pandemia ela trouxe essa libertação das normas sociais para a gente também dar uma pirada. E para você foi esse lugar de ir para a natureza, o que deve ter sido um encontro incrível, não só das cobras que apareceram, mas tantas outras coisas que devam ter acontecido. E agora, quando a Uhum. gente ouve você contando tudo isso, a vontade de ler o livro é muito maior. O encontro é muito maior. Então, a sua fala, ela reverbera fortemente, não só como um processo criativo, mas como o reunir de uma missão de vida, assim, que provavelmente você está só no início do encontro dela, mas o quanto você, Exu, teatro e encontros e dar caminho para a arte, eu acho que talvez essa seja uma missão grande para você, porque você reúne 7 pessoas, 8, uma que ficou aí no caminho, Uhum. mas provavelmente abriu espaço para tanta coisa. Mas você tem provavelmente essa missão de dar caminho. Nem todo artista tem essa missão, mas os que têm Uhum. e encaram isso com a força, sabe? Porque são poucos que têm, mas aqueles que carregam e que levam, o quanto são fortes, o quanto vibra e o quanto você está dando voz para 7 pessoas e quantas outras por trás delas, né? Quantas histórias por Sim. trás dela. E isso é lindo de ouvir, é mágico, sabe? Não é um livro, é uma missão, assim, que Exu não dá para qualquer um, né? Ele escolhe os É. fortes para e vai te provar muito. Te digo isso, assim. Exatamente. Existe esse movimento dessa. Muito interessante isso, porque a feitura desse livro é feito a muitas mãos. Eu escolhi uma editora parceira que é a IB Literário. É uma editora só de mulheres. E eu convivi com elas durante esse período todo, né, de produção desses livros. E elas, assim, eu falei até ontem com a Carola. Eu falei, a IB, ela foi a minha escola, assim, nesse universo editorial. Porque o meu contato com o livro, né, o teatro, ele me apresenta a escrita,
esse espaço do teatro ele se torna uma gira teatral. Ele me apresenta a escrita, ele me apresenta a Umbanda, ele me apresenta o Candomblé, ele me apresenta outras visões de mundo. Então, o teatro ele é a porta-mundo, primeira, que eu tenho contato. E o meu cordão umbilical é, de fato, ou agora falando com você, a imagem que eu tenho é, de fato, essa linha de trem, né, do trem que sai lá de Mesquita e vai até a Central do Brasil e todo esse percurso. Então, o que que é alimentado, o que que esse cordão umbilical do meu percurso, do meu trajeto, o que que ele me alimenta para eu levar para essa porta-mundo, para eu ver o mundo dentro de um espaço teatral, e a minha escrita nasce ali, quando eu começo a produzir peças de teatro. Efêmera, uma peça que eu escrevi em 2017, a gente estreou em 2018. Então, eu começo a trabalhar minha escrita. A passagem do meu pai ele vem fazer a passagem dele em 2018, 17, eu me esqueci agora, 2017. Eu me formei em 2017, isso foi em 2017. Meu pai, ele faz uma espécie de ritual, assim. Ele fala para mim, eu quero ver você se formando, eu quero ver suas irmãs dançando a valsa de 15 anos. Ele era o sonho dele. E aí meu pai, no ano de 15 anos das minhas irmãs, ele vê elas dançando, e na semana da minha formatura, meu pai vem a falecer, né? Uau. Do, e aí, isso para mim foi muito forte. Isso foi muito forte. E eu falo, eu preciso transbordar aqui palavras. Então eu começo a entrar num processo de escrita muito forte, achando que eu estava fazendo uma segunda peça. E aí, quando eu comecei a ver que eu estava escrevendo para me comunicar com esse ser que foi meu pai em vida, eu falo, nossa, eu estou escrevendo saudade. Tudo eu via poesia, tudo ao redor era poesia, porque a morte ela também te proporciona um olhar poético para as coisas da vida. E tudo eu via poesia e a presença muito latente dele. Eu comecei a escrever, nasce então o meu primeiro livro, que se chama Urgia, publicado pela editora Albatroz em 2020. E Urgia, ele é, hoje fazendo uma análise do que eu escrevi agora no meu segundo livro, Urgia, ele é um experimento de palavra. Ele é um lugar onde começa a abrir uma comunicação, começa a abrir a voz da poesia ali, para que então, mas é uma comunicação urgente, então por isso que se chama urgia, né? Pulsa dentro da língua a palavra solta, a palavra desmedida, medida enquanto degusta. A boca, a língua, a outra, eu, você e todas as coisas passam. E no passar eu dizia, ia com a poesia e urgia. Isso é uma parte, né, do livro Poesia, Que lindo, que lindo, sabe? que Isso é uma lindo. parte. Então, o Urgia, né, lancei para o mundo e eu fazia uma espécie de delivery de poesia na época da Uau. pandemia. Ali eu levava de bicicleta, né? Isso com todos os cuidados na época que a gente estava com a Covid mais pesada ali. Eu levava os livros para as pessoas ali ao redor. As pessoas compravam os livros, eu entregava de bicicleta. Ah, que legal. Então, foi uma forma de me reinventar, uma forma de também de receber uma grana, sabe? De estar me reinventando ali enquanto artista, enquanto movimento. E aí depois eu fui lá para floresta e agora esse movimento de estar lançando esses 7 livros com esses 6 autores, eu junto, né, com nesse barco, bem bonito, né? Meu livro chama Um Padê para Exu, onde eu convido o leitor, a leitora a ter uma experiência, porque o livro, para mim, é um pequeno instrumento para alargar a alma. Essa é a proposta de um livro. O livro tem que alargar a tua alma. Por isso que Manuel de Barros, para mim, ele é minha referência maior de alargador de alma. Ele alarga a alma. A gente consegue, e nesse alargamento de alma, a gente consegue encontrar espaço para o reencantar do mundo. Reencantar as coisas do dia a dia, para as coisas não se tornarem iguais. Não entrar no desencanto, né? É reencantar, reencantar. Então a poesia ela faz muito isso. E aí eu tenho um encontro importantíssimo antes de começar esse projeto com o meu pai de santo, pai Luiz de Omolu.
e com o Rona Neves, que é um grande artista visual, plástico. Ele é um artista completo. Minha trajetória também artística, ela se modifica também quando eu conheço o Rona, porque eu sou muito influenciado pelo trabalho dele. É Rona esse vem de uma quadro que cultura está de atrás de você por algum acaso ou não tem nada a ver? esse quadro é da Natália Rito, da minha Ah, tá. esposa, Que é lindo. e ela tá esse quadro é lindo, é forte, né? Uma, o Exu aí dela aí. É lindo. É lindo. O tempo E, inteiro tá aqui com a e gente, eu aí, tô só de olho nele ali atrás. é, é. E aí eu passo, então, minha trajetória a ser muito influenciada também pelo Rona. E, e eles foram importantíssimos, porque eu conversei com eles antes de escrever o livro. E aí meu pai de santo falou assim, cara, Rodrigo, uma coisa que tem que ter muito importante na sua cabeça e no seu coração. Quando a gente faz, por exemplo, uma canjica para Oxalá, a canjica, ela não simboliza Oxalá, ela é Oxalá. Então, quando você come a canjica, você está colocando Oxalá para dentro de você. Quando você faz um padê para Exu, o padê não simboliza Exu, o padê é Exu. Então, quando eu faço um catálogo editorial com 7 livros e ofereço esse padê literário para Exu, o que nós fizemos é Exu. Então, o padê literário, ali onde eu estou, né, colocando essa oferenda, esse padê literário, na esquina de todos esses tempos, é nas esquinas dos tempos, né? E acionando tecnologias ancestrais, acionando preenchimento de ancestralidade, numa escrita decolonial, numa escrita de desvio, numa escrita marginalizada, numa escrita que está tensionando fronteiras para pensar Brasil. Mas, ao mesmo tempo, por exemplo, esses livros, que é uma coisa muito interessante, a gente vai estar abordando sobre temas de refugiados na obra da Bia, Por Muitos Céus, onde ela faz um romance e conta a história de uma mulher que sai da Palestina de uma forma forçada, né? E chega ao Brasil, e gera uma vida no Brasil. A gente tem a história da Isabel, chamado Corpo Casa de Mulheres, onde ela faz um caminho de retorno à ancestralidade dela, né? Fazendo relatos biográficos da história dos avós dela, por parte de mãe, né? Esse movimento da avó dela de sair da Paraíba e chegar ao Rio de Janeiro, e do avô também. Então, ela traz esses relatos, essas memórias, e essa influência também da maternidade, de toda uma geração desse corpo Casa de Mulheres. A gente tem o livro do Xangô Daré, que se chama Ifabií, que conta essa parte toda da influência dele, da cultura de orixá e da casa de candomblé. Nós temos o livro da Thaís, que chama Parto, uma obra belíssima, belíssima, visceral, uma obra onde junta a história de 7 mulheres, mães pretas da Baixada Fluminense, e ela encontrou com essas mulheres, né? Ela fez encontros e ela escreveu, através do trabalho dela, ela fez um processo criativo e ela escreve, então, 7 contos cruzados sobre mães, mas ela acaba descobrindo que essas mães são filhas também. Então, é um conteúdo muito sensível, sabe? A gente coloca esse corpo dessas mulheres e como, então, esse livro fala sobre 200 anos de Brasil, né? A gente está falando, está contando histórias de pessoas comuns, de indivíduos comuns para contar 200 anos de Brasil. Uau. Tem um livro do Bruno Olivieri, Patuá e Pé na Terra, uma poesia ao som de tambores, onde ele nasce, né, sendo criado dentro de um terreiro. E tem, né, o livro do Léo, que é, para mim, assim, é o espaço do alargamento, né? É a fábula, onde ele conta a bichocracia, né? Ele explica toda a nossa história de poder, né? E como a bichocracia é afetada o tempo inteiro. Ele conta tudo isso com bichos, é uma referência grande de George Orwell que ele tem, mas ele traz A essa inspiração brasilidade. para uma fazenda chamada Brasil. E o Uau, meu é um padê legal. para Exu. Esse padê para Exu é exatamente o quê? Eu convido você a preparar um padê que eu faço para Exu, que eu ofereço. Então, a cada capítulo, né,
você vai ter lá o azeite de dendê. Eu te convido a uma prosa poética, né, recheada de dendê, com sangue de Exu fervendo, né? E depois eu te convido a gente cortar umas cebolas, umas pimentas e colocar esse tempero, né? Esse tempero quente, que Exu gosta de coisa quente. E nesse ato de cortar esses temperos, a gente está contando a nossa ancestralidade e nos preenchendo da ancestralidade. E lembrando que sem folha não tem orixá, sabe? Então eu acabo contando alguns contos também, algumas histórias escutadas, né, dentro da cultura de orixá. Então, conto de o sangue, eu trago eu trago isso para o livro, porque no meu livro, Exu se torna um grande contador de histórias. Ele é um contador de histórias, porque ele escuta o mundo, desde uma pedra miudinha ao voo de um pássaro, Exu escuta. É ele que está sentado na encruzilhada do tempo, escutando tudo e a todos, e tentando fazer ao máximo esse mundo melhor, mesmo que esse mundo estranhe Exu. Ele está escutando tudo e fazendo com que esse mundo melhore. Então, esse escutador, isso é muito importante a gente entrar nas palavras. Escutador. Ele escuta as dores também. Então, ele é um escutador do mundo. E eu apresento Exu como poeta da infância do mundo no meu livro. Quando eu trago o último capítulo, onde é a farinha, para a gente lembrar que Exu é o dono da terceira cabaça. Que pode ser um remédio, pode ser um veneno, pode ser um remédio, pode ser. Então, entende? Então, Exu, ele propõe sempre a terceira possibilidade, uma outra possibilidade. Quando a gente pede caminho para Exu, Exu nos oferece caminho, mas o caminho é inacabado. Não é Uhum. E ele começo, se meio e fim, não refaz, tem ele se isso. refaz. É, porque é isso que se tem, talvez, quando a gente, vou pedir tal coisa. E a gente quer que a coisa comece, termine, enfim. Mas não tem fim, É. é inacabado. E aí entra outra encruzilhada, e aí entra outra encruzilhada, e ele está sempre ali para nos lembrar da nossa responsabilidade diária de cada dia. E é isso. Que lindo! É muito lindo, lindo de ouvir, não particularmente falando, mas é um ensinamento para todos que um dia passaram na frente de uma loja de artigos religiosos e se Isso. benzeram e É. tiveram medo. Porque eu acho que o medo ali na sua história, e me fez pensar sobre isso, ele tem a ver com a falta do conhecer. Ele tem a ver Uhum. com, principalmente, que para mim Exu para mim isso tem a representação maior, que Exu é um espelhão, né? Ele escancara quem a gente é nas nossas profundezas, assim. E ele apresenta a gente pra gente mesmo. E eu acho que isso que muita Uhum. gente tem medo. Tem medo de se Uhum. enfrentar, de se conhecer, de dizer que errou, de dizer que é humano, dizer que não é perfeito. E ele escancara isso, né? Ele bebe e ri em cima do perigo, assim. E eu acho que isso É. que todo mundo tem medo. E infelizmente, para finalizar, porque ficaria horas e é um assunto que me interessa muito real, assim. Por muitas vezes Uhum. fico horas com amigos falando sobre esses assuntos, e é engraçado que quem mais tem curiosidade é quem não é, né? Talvez a vontade da pessoa querer conhecer um dia e tal. Sim, E exatamente. eu acho que é essa oportunidade de não só para os que estão, que já cruzaram, que já encontraram Exu no seu caminho, para aqueles que ignoraram as suas encruzas e vão encontrar no seu livro e no sete, numa série de sete, e o sete sendo tão forte mais uma vez, e óbvio que a escolha foi pensando no Uhum. sete imperfeito de Exu, mas eu quero que você conte rapidamente, nesse último minuto, como que a gente vai encontrar, então, no dia 22, tem um encontro aqui, deixa eu pegar especificamente o local, mas é Uhum. na Casa de Cultura Laura Alvim, que tem o endereço aqui em Ipanema, Avenida Vieira Souto, 176, das 4 às 7, que vai ser exatamente o lançamento oficial dessa Uhum. série de livros. O que você quer falar desse dia? Rapidamente, dando suas palavras finais, entregando o seu padê nessa encruza que a gente se encontra, o que você tem a dizer? Então, primeiro agradecer imensamente assim a todas as mãos que fizeram esse projeto,
a editora IB por ter sido uma escola e um espaço fértil para a gente criar esses livros. Agradecer a confiança dos autores e da ilustradora Natália também, que tá lindo o trabalho dela, tá assim, um trabalho lindíssimo, trazendo mais camadas ainda para os livros. Ao espaço também do projeto Independência e Identidade, que assim a gente está fazendo, a gente fez um período de eventos online e agora lançando, eles convidaram a gente para lançar no Laura Alvim, dia 22, então agradecer esse espaço aberto que eles abriram para a gente e dizer que a gente, a gente tem que entender que é sempre bom fazer um movimento de conhecer o outro, a outra coisa, o que está ali do outro lado. E esse movimento ele é grandioso, porque ele pode te alargar a alma. E se eu parasse no meu medo, eu talvez deixaria de conhecer a coisa mais grandiosa que eu conheço hoje, né? Que é ter esse contato com lugares muito profundos e que sempre se apresenta para mim para cada vez mais, que o caminho é inacabado, cada vez mais conhecer, né? Então, agradecer a toda a espiritualidade que rege esse caminho, que faço, aos guias. É importante a gente falar isso, trazer isso para a matéria, trazer isso para agora, né? Para não ficar uma coisa muito subjetiva, mas uma gratidão imensa a Exu. Vamos falar de Exu, é necessário falar de Exu. É importante falar de Exu nas escolas, aqui, agora, nas ruas. O lugar dele é a fala. Então, com todo respeito, com toda humildade, com todo o meu conhecimento e sempre me colocando como um aprendiz desse pedagogo e de pessoas que bem antes estão fazendo caminhada e que compartilham o seu conhecimento. Então é importante a gente falar sobre esse tema. A proposta desse catálogo editorial é sobre isso, é falar sobre Exu, colocar Exu para ser falado, conversado de uma forma sem que as pessoas que tenham medo, elas possam se abrir, né, a conhecer. E basicamente é isso, assim, compreensão. Larouillet. Claro, oiê! E que minha mãe Ançã, que traz movimento, que hoje a gente se encontra por conta dela numa quarta-feira, que ela traga muito movimento para o seu projeto, que ela empurre para frente, Axé. que seja não o primeiro, não o último, mas um ciclo de muitos que ecoem para você, para todos os seus, e que é isso, que a gente se encontra. Espero ler, me deu muita vontade, me deu, apesar da distância física, mas espero ter contato com ele, comprar online, depois você passa todas essas informações para eu deixar para todo Sim, a gente mundo, vai fazer uma pré-venda. porque me deu muita vontade de falar, de ouvir, de estar, então, e que a gente se encontre em outros momentos. E é isso. Agradeço muito a todos que estão ouvindo também. Hoje, engraçado, e só podia ser Exu mesmo, é a primeira vez que não fica pitando aqui o fim, porque ele sempre fica pitando o fim para mim quando vai dar quase uma hora, assim, 40 minutos ele começa a pitar, não tá pitando, então é porque tinha que ser falado os 60 minutos inteiros. Então agradeço muito Axé. e espero que a sua estreia seja não o que você espera, mas muito mais. Gratidão. Um beijo, Rodrigo, muito Axé. obrigada. Axé.